Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos em várias redes sociais, estamos no Instagram, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Rumble, no Getter, no Anchor, no Spotify, Apple Podcasts. Estamos aí, então, em várias plataformas, né? Ou seja, várias opções aí para vocês nos acompanharem. Por favor, nos sigam lá para que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho. No episódio de hoje, hoje é o episódio 8º da série que a gente está fazendo sobre o poder de Bertrand de Juvenel. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a parte 6 do livro, O Poder, que é o poder limitado ou o poder ilimitado, e vamos falar sobre os capítulos 15, que é o poder limitado, e o capítulo 16, o poder e o direito. E com base na nossa leitura desses capítulos, a gente várias, né, questões foram suscitadas, né, mas em especial a gente escolheu duas questões para discutir nesse episódio. A primeira é possível limitar o poder sem uma ordem moral duradoura, baseada na sacralização dos costumes ou na crença da origem divina dos direitos? Ou seja, existe uma forma secular ou laica de limitar o poder? E a segunda questão é por que a moderna noção de direitos naturais é inferior à noção antiga de direitos... Desculpa. Por que a moderna noção de direitos humanos é inferior à noção antiga de direitos naturais? Então, são essas duas questões que a gente vai, sobre as quais a gente vai refletir. Mas antes, nós vamos, como de costume, nós vamos fazer aí um breve resumo, né, desses dois capítulos para que vocês consigam, né, entender, né, em linhas gerais sobre o que esses capítulos se tratam e acompanhar a nossa discussão. E aí, Lucas, então, o que diz esse capítulo 15? Tudo bom, Adaloso? Esse é um capítulo que tem uma reflexão bem interessante, né, sobre, basicamente, já dando um spoiler da conclusão do capítulo, do porquê as tentativas modernas, e quando a gente fala modernas, a gente pode dizer assim, a partir ali da Revolução Francesa em diante, um pouquinho antes da constituição dos primeiros Estados Nacionais na Europa, né? Por que as tentativas de limitar o poder a partir de então deram errado? Então, neste capítulo, o Bertrand de Juvenel vai refletir sobre o modo como as doutrinas da limitação do poder estão relacionadas à difícil equação, né, ao difícil equilíbrio em torno do duplo caráter do poder. O que é esse duplo caráter do poder? De um lado, o poder é uma necessidade social benéfica, porque ele é necessário para produzir uma ordem, e essa ordem, os homens tiram algum proveito dela para a condução da sua vida e da sua comunidade. Mas, de outro lado, o poder sempre representa um perigo monstruoso, né, que é a possibilidade sempre de ele invadir, né, as liberdades e a vida e os negócios particulares das pessoas e se tornar um poder tirânico. Então, como é que a gente, né, consegue produzir esse equilíbrio? De um lado, limitar o poder para que esse perigo se torne menor, mas ao mesmo tempo sem enfraquecê-lo ao ponto de ele não produzir essa necessidade social benéfica, e a gente se vê aí, né, na luta de todos contra todos, para usar a famosa expressão de Thomas Hobbes. Então, o Juvenel irá argumentar que, na medida em que foram se abandonando as formas tradicionais de limitação do poder, e esse também é um equívoco da mentalidade moderna, achar que essa preocupação era inexistente no mundo antigo, o Bertrand de Juvenel vai dizer que é justamente o abandono dessas formas testadas e aperfeiçoadas ao longo da dezena de séculos, né, de limitação do poder, de tentativas mais ou menos bem-sucedidas de limitação do poder, e adotando tentativas inovadoras de limitar o poder, o resultado foi o fracasso. O poder acabou não tendo limites.
se tornando ainda mais ilimitado. Este fracasso, ainda segundo Juvenal, ocorre especialmente porque nas democracias modernas, ao contrário das antigas repúblicas, os poderes emanam de uma mesma vontade autoritária. Que vontade é essa? A vaga noção de vontade geral, naquele sentido russoniano, ou, de uma maneira mais simples e compreensível, a ideia de soberania popular. Né? Todo poder emana do povo, e é exercido pelo povo, né? Em nome do povo e tudo mais. Né? E para o povo. E todo esse ideal construído das democracias modernas. Nas antigas repúblicas, em contraste, havia realmente, né, uma real divisão de poderes, ou seja, existiam poderes fora da esfera do poder político, e não havia também essa ideia de uma vontade geral, né, una, indivisível dentro da sociedade. Então, o que acontece? Na democracia moderna, não existe nenhuma outra força fora do poder do governo para limitá-lo. Seja uma força intelectual, como os costumes ou a ideia de direito divino, seja a força de interesses materiais, de elites cujos os interesses não são reforçados pelo poder do governo. Muito pelo contrário, né? Eles são enfraquecidos caso o governo avance. Então, o Juvenal vai descrever ao longo do capítulo as transformações sociais, políticas e intelectuais que conduziram à ideia do poder do governo como o único poder que expressa uma vontade acima de tudo e de todos, que é a tal da vontade popular. Assim, o direito só é legítimo, segundo essa visão moderna, quando ele emana dessa vontade, cujo representante, formulador, intérprete e aplicador dessa vontade é o poder do governo. Os agentes do poder do governo, especialmente o parlamento. É por essa razão que a doutrina do direito natural, que o Madaloso depois vai tratar aí no resumo do capítulo, que é o poder e o direito, né? Essa doutrina do direito natural, que é requentada no mundo moderno por filósofos como Locke, não é bem sucedida na sua intenção de limitar o poder. Pois o direito, que seria aquilo que limitaria, né, a ideia dos direitos naturais como um direito que existe antes da ordem política, agora somente emana do poder. Portanto, o poder não há, né, ele não vai limitar a si mesmo. É uma contradição em termos. Né? É a mesma coisa pedir para que o bandido, né, faça as leis que proíba os crimes que ele faz. Né? Não faz nenhum sentido isso. E por que isso aconteceu? Bom, basicamente... Ou então a gente pode também fazer a analogia, né? Se um bandido vai te assaltar na rua, né? O que pode limitar o poder desse bandido, né? Ou, digamos assim, a tua própria capacidade de se defender, né, do bandido, com meios materiais de se defender do bandido, ou então, né, se por algum motivo existe uma certa ordem moral, né, em que certa ordem moral, e aí por existir uma certa ordem moral, talvez tenha assim certos obstáculos, certa linha que o bandido não cruza, né? Mas fora isso, não há tem que haver alguma coisa moral, nem meios materiais. Tem que haver alguma coisa fora do bandido para limitá-lo. Ele não pode ser limitar a ele mesmo, desde dentro. Né? Então, as revoluções democráticas, segundo Juvenal, na verdade, esmagaram os chamados contrapoderes. Né? Ou seja, aquilo que limita o poder não é o próprio poder, mas são contrapoderes. O que são contrapoderes? São forças sociais. Né? E aqui o peso está na palavra social. Ou seja, são grupos, mais precisamente elites, cujos interesses e privilégios, e aqui é muito importante falar que é justamente isso que define interesses e privilégios, né, particulares, que não coincidiam com aqueles interesses e privilégios dos agentes do poder, né, que são os chamados contrapoderes. Agora, veja o seguinte, a noção, então, segundo Bertrand Juvenal, de direito que limita o poder é justamente esse direito subjetivo, particular, dessas elites, ok? Esses interesses e privilégios particulares, que efetivamente se estabelecem como contrapoderes, porque ao serem elites, elas têm recursos, como armas, dinheiro, outras pessoas, né?
inclusive da sua linhagem familiar, para se impor contra algum assédio do poder político central. Então, o que acontece? As revoluções democráticas, em nome da igualdade de direitos e apoiados por aqueles que estavam, portanto, nos estratos mais inferiores, mais subalternos da sociedade e, assim, né, invejando, de certa forma, os privilégios, né, e interesses particulares dessas elites que serviam de contrapoder, as revoluções democráticas, então, eliminam esses direitos e privilégios que eram verdadeiros obstáculos ao avanço do poder. Assim, o direito não é mais, né, um poder independente do governo, né, o chamado imperium, como ele chama, né, que é o direito de soberania, o direito do Estado, né, o poder do Estado, o poder do governo, né, mas é um instrumento dos interesses e apetites que estão em disputas para conquistar o poder do governo. Em resumo, o que houve foi a absorção do direito pelo Estado. Não existe mais uma separação entre os dois. Não existe o Estado, ou seja, a vontade do governo, o interesse dos governantes e o direito. Tá? Só existe o direito porque existe o Estado. E isso fica talvez extremamente claro na filosofia política de Thomas Hobbes, onde ele diz que sem antes haver um soberano, não há direito. Tá? Né? A lei do mais forte, a lei da luta de todos contra todos. Ok? Então, segundo Juvenal, né, isso leva à seguinte situação. E aqui eu vou reproduzir talvez uma das minhas frases aqui preferidas desse livro. Né? Se tornou uma das frases preferidas do livro. Ele diz o seguinte, abre aspas, essa absorção do direito no Estado, combinada com o aniquilamento dos corpos sociais, ou seja, desses contrapoderes, né, estabeleceu as duas bases do regime que nos dias de hoje é chamado de monolitismo, né? Ou seja, uma única elite, né? Mono. E aí ele continua, nenhum poder fora do poder que o Estado exerce, nenhum direito fora do direito enunciado pelo Estado. Uhum. Fecha aspas. E aqui, essa frase poderia ir na boca do Mussolini também, né? Isso, do Mussolini, mas eu diria o seguinte, o que, de certa forma, nós vivemos hoje no Brasil. Não, é por isso mesmo, né? Digamos, o paradoxo é isso, uma frase que ilustra muito bem a democracia, né? O sistema democrático em que nós vivemos, mas que poderia muito bem vir da boca de um ditador, né? Isso, exatamente, porque não existe nenhum direito que não seja o direito garantido, né? Eles falam o Estado democrático de direito é uma frase correta, só que as pessoas entendem uma outra coisa do que verdadeiramente é. Estado democrático de direito é justamente essa situação, onde, né, não, vou repetir aqui, nenhum poder fora do poder que o Estado exerce e nenhum direito fora do direito anunciado pelo Estado, né? Ou seja, pelos agentes, né, pela vontade particular dos agentes dentro do Estado. Então, segundo Juvenal, essa seria a razão por que as tentativas de limitar o poder pelo direito na era moderna foram vãs, e que a doutrina da tripartição do poder, lá do Montesquieu, né, executivo, legislativo, judiciário, poderes independentes, harmônicos, porém, né, servindo num sistema de freios e de pesos e contrapesos, né, e tudo mais, não passa, segundo Bertrand de Juvenal, palavras que ele usa, de malabarismo conceitual, de um formalismo sem substância real. Né? Por quê? Porque, segundo ele, a partir daí o poder emana da mesma fonte, né? Que é essa ideia de soberania popular e que, na prática, é o poder ilimitado, né, de fazer o direito. Tem um detalhe, né? Quando Montesquieu, quando ele elaborou essa teoria, ele estava se baseando no sistema inglês da época, que tinha forças sociais de fato para pôr em prática aquele regime. De fato existia esse regime de pesos e contrapesos, mas porque existiam forças sociais de fato. Não, o Bertrand Juvenal até diz o seguinte, né? Ele diz assim, é muito interessante como uma obra complexa e um raciocínio complexo, como é o espírito das leis de Montesquieu, foi reduzida a um capítulo. E mais ainda, né, uma interpretação extremamente pueril, né? Formalista, né, sem substância, da tripartição dos três poderes, da doutrina da tripartição dos poderes. Ou seja, é justamente isso que ele fala. Se ignora todo
todas as condições sociológicas, histórico-sociológicas, para a existência disso, como se o mero enunciado da tripartição dos três poderes numa cartinha constitucional, Exato. né, garantisse a existência desse sistema de facto, né, quando na verdade, sem os chamados contrapoderes, vira isso, vira um rito, um formalismo sem substância, uma coisa que está lá no papel, mas ela pode ser manipulada, evocada a qualquer momento, como a gente está vendo, inclusive, no Brasil hoje, né, para tirar direitos, né, dos governados, para tirar toda sorte de direitos, né? Se você não consegue tirá-los através do parlamento, você tira através do judiciário, se não consegue através do judiciário, através do executivo e assim por diante. Então, na verdade, a tripartição, né, vira canais pelos quais o poder se torna ilimitado, né? Porque se não vai por uma via, vai por outra. Vai por outra, exatamente, porque todos emanam da mesma fonte, da mesma concepção, tá? E esse que é o grande problema que o Bertrand Juvenel, nesse capítulo, analisa, né, através dos exemplos históricos e justamente analisando todo esse processo e filosofia política que, na era moderna, falha em limitar o poder, né, e não encontra nenhuma solução efetiva. Mas então, o fato é que no final da Era Moderna existe essa esperança, né, de limitar o poder através do direito. E aí ele, então, vai se aprofundar aí no capítulo que o Madaloso vai resumir a respeito dessa relação entre direito e poder. O que tem para dizer aí para nós, Madaloso? Pois é. Então, nesse capítulo, o Juvenal diz que a questão central da ciência política é a supremacia da lei. Ou seja, como fazer com que a lei sobrevive às eventualidades da política do dia a dia, né, as contingências, né, da política, mesmo, né, com governos caindo e outros governos subindo, enfim, né, ainda fazer com que ainda exista, né, uma lei que paira, né, sobre os diferentes governos e sobre o Estado de modo geral, né? Mas para a lei ser suprema, ela precisa ser antecedente ao Estado e ser superior ao Estado, né? Ou seja, ela precisa estar enraizada nas crenças e nos costumes populares e ser considerada como intocável em seus aspectos essenciais. Ou seja, o que o Juvenal está dizendo? Ele está dizendo que a lei ela não pode ser apenas um instrumento da vontade do legislador, né? Ou da soberania popular, ou da vontade geral, mas algo dotado de uma sacralidade, no sentido de que ela não pode ser facilmente alterada, né? E no sentido de que a lei ela segue, né, a lei positiva, né, ela segue um código moral que está acima do poder e que não pode ser modificado ou abolido pelo poder, ao menos, né, pelo menos assim no que tange os seus aspectos essenciais, né? Claro que a lei ela é mutável, no sentido de que sempre vão existir novas circunstâncias que necessitam de novas leis, né? Nós vivemos, né, a gente vive no tempo, né? No tempo nada mais é do que a escala da mudança, né? Ou seja, então, óbvio que vai haver mudança, óbvio que a lei não pode ser imutável, é impossível que exista uma lei e que ela não mude nunca, né? Mas, né, essa mudança, ela tem que ser uma mudança, primeiro, gradual, né? Segundo, tem que ser uma mudança, né, que não toque os aspectos essenciais da lei. Ela precisa, mesmo assim, seguir um código moral, precisa seguir a lei divina, a lei eterna, e os costumes, né, ancestrais precisam, né, apesar da mudança, estarem preservados em sua substância. E a autoridade ela só é legítima na medida em que ela segue e se subordina a esse código moral, né, na medida em que as leis promulgadas por essa autoridade refletem e seguem a lei eterna. E a mesma força, né, ele fala a mesma força que destruiu as autoridades sociais intermediárias, né, o Lucas mencionou um pouco sobre essas autoridades sociais intermediárias, mas também a gente discute bastante isso nos outros episódios. Então, essa mesma força que é o poder, né, também foi responsável por destruir a autonomia da lei, a autonomia, né, e a soberania da lei. Ou seja, no mundo moderno, né, não existe mais soberania da lei. Não existe, né? E isso não só no Brasil, no mundo inteiro não existe soberania da lei. O que acontece, né, é que nas democracias modernas, acredita-se que a vontade geral nunca pode ser injusta, né, e que o povo, ele supostamente se governa. Ou seja, se eu me governo,
Eu não posso fazer uma lei injusta, porque eu não posso cometer uma injustiça contra mim mesmo. Isso é verdade, de fato é verdade. Eu posso cometer uma injustiça na minha relação com os outros, né? Mas eu não posso cometer uma injustiça contra mim mesmo. Eu posso agir no âmbito da minha vida pessoal de uma forma não virtuosa. Né? Eu posso consumir drogas, por exemplo, né? Ou fazer, enfim, não estar agindo de forma virtuosa, né? Mas não faria sentido dizer que eu estou sendo injusto comigo mesmo, né? Então, de fato, né? Da mesma forma, se nós nos governamos, né? Não tem como as leis serem injustas, porque nós mesmos somos responsáveis por elas, né? E, logicamente, isso faz sentido. Mas é óbvio que esse raciocínio, o Juvenal diz, ele é uma falácia, porque porque não somos nós que elaboramos as leis, mas outras pessoas que supostamente nos representam, mas que têm uma liberdade ilimitada nas suas decisões nas assembleias, né? E mais ilimitada ainda nos países em que nem sequer existe, né, aquela instituição do recall, né? Em alguns lugares ainda tem, né, esse recurso, de tu Porque chamar. é importante dizer que, apesar que algumas pessoas que são do direito, que estão nos ouvindo, vão discordar disso que eu estou falando, mas eu estou falando do ponto de vista não digamos assim, da lógica interna de como o direito está enunciado, mas do processo político, né? Apesar de que existem coisas que o legislador está limitado por força constitucional, tá? Do ponto de vista político, ele não está limitado, porque, primeiro, a Constituição emanou da mesma fonte de poder da qual ele é portador, tá? E, ao mesmo tempo, então, qualquer coisa que não esteja proibida no texto constitucional, tá? Pode ser legislada por ele. Tá? E caso aquilo que ele queira legislar seja contrário ao que está posto na Constituição, ele pode mudar a Constituição. Mas as causas pétreas. Bom, mas então o organismo político, os agentes podem, por exemplo, estabelecer através dos tribunais superiores uma outra interpretação, né, daquele artigo que não pode ser formalmente mudado, de maneira que permita, né, a legislação que o interesse ser realizada. E no caso de projetos ainda mais ambiciosos, há sempre a possibilidade, né, de destituir aquela Constituição, de derrubar aquela Constituição e fazer uma nova, né, em nome de uma verdadeira vontade, né, de uma dita verdadeira vontade geral. Então, é nesse sentido que é ilimitado. Né? Por quê? Porque já há um vício de origem, de que o direito, ele não tem uma fonte fora do poder. Exato. Não, eu acho assim, a questão é assim, eu tava falando aqui mais da questão específica do poder legislativo, mas claro, tu ampliou, né, essa questão, né, do poder, desse mandato ilimitado que eles têm, né, mesmo a gente supostamente nos autogovernando, né, para uma escala mais macro. Mas assim, de modo geral, o que eu posso dizer, que eu acho assim, né, de fato, né, em 99% dos países, em 99% das épocas, o direito, ele está subordinado à política. A política precede o direito, e o direito ele é uma justificativa, né, a posteriori de uma decisão política já tomada anteriormente. O grande, não digo objetivo, assim, mas talvez, assim, o grande dilema, né, da ciência política, né, ou da filosofia política, seria como que a gente vai fazer com que o poder se subordine ao direito, né? Essa é a questão importante. Claro, assim, no papel, né? No papel, o poder está subordinado ao direito. Mas exato, mas o que o Bertrand Juvenel está nos apontando é que não existe uma saída política, e sim, entre aspas, uma saída sociológica. É só exato. com a restauração dos contrapoderes, ou seja, de um poder, né, igualmente eficaz de grupos particulares fora do Estado, que você consegue limitar o poder através do direito, porque daí o direito vira o direito dessas pessoas. Exato, sim, exato. Uhum. E tem também, né, mas isso não tem como ser restaurado, né, mas tem também uma das outras formas, assim, a outra forma, assim, de fazer com que o poder se subordine ao direito justamente uma ordem moral duradoura, né, e a sacralidade dos costumes antigos, né. Então, essas também tem o fato, né, de que essas pessoas, né, esses legisladores também são escolhidos por um establishment que tem vários meios de manipular
a opinião pública e mudar o curso da política, né? Assim, então, né, não faz sentido dizer a gente se autogoverna. Isso realmente, na prática, não é assim, né? E claro, né, assim, mesmo se nós tivéssemos uma democracia direta, né, o povo, né, vota na lei, enfim, primeiro, né, que tipo de questão, que tipo de plebiscito será feito é uma decisão do poder, né? Então, assim, também nem se a gente tivesse uma democracia direta faria sentido, né, dizer, o povo se autogoverna, né? E também, claro, né, é claro que mesmo assim a minoria que teve a decisão derrotada por uma maioria, e portanto não foi autora da lei, né, digamos assim, é óbvio que essa minoria também pode ser injustiçada. Então, assim, por vários motivos, não faz sentido dizer que a gente se autogoverna, né? Não, realmente, assim, não faz... Isso realmente não faz nenhum sentido, né? Não tem, assim, nenhuma justificativa da ciência política, da sociologia. É apenas, assim, uma palavra gatilho. Uma justificativa para a expansão do poder, né? Enfim, eu posso enumerar aqui, sei lá, não sei quantos motivos, né, ou modos de ver a questão, ou elementos, assim, que mostram por que a gente não se autogoverna, mas, enfim, aí o episódio tomaria um rumo diferente. Então, eu vou prosseguir aqui. Então, mas por causa dessas falácias, né, então se passou a acreditar que a lei, que por definição ela não pode ser injusta, né, porque é a expressão da vontade geral, da soberania popular, né, a lei, então, não mais representa verdades imutáveis e eternas, né, mas é um mero instrumento da vontade geral. Soma-se a isso o relativismo moderno, né, para o qual não há certo e errado, né, bom e mal, né, sendo tudo apenas, né, relativo ao que a soberania popular deseja em determinado momento, né, tudo uma questão de conveniência, né, porque não há verdades universais, não há valores universais, né, então a lei perde as suas raízes na lei eterna, ela perde o caráter de sacralidade e passa a ser um mero instrumento do poder, porque a vontade geral acaba sendo a vontade dos detentores do poder, porque não existe vontade geral, a gente não se autogoverna, né. E aqui tem uma citação que eu acho muito interessante também, né, que o Juvenal diz o seguinte, aspas, o problema moderno está colocado aqui. A partir do momento em que não há mais direito intangível em suas partes essenciais, sustentado por crenças comuns a toda a sociedade, a partir do momento em que o direito, inclusive em seus aspectos morais mais fundamentais, é indefinidamente modificável, conforme a vontade do legislador, não há outra escolha senão ou sua proliferação monstruosa e incoerente ao sabor dos interesses que se agitam e das opiniões que se insurgem, ou sua construção sistemática por um senhor que sabe o que quer e que submeterá duramente a sociedade às condutas que ele julga dever prescrever. Esse dilema é a consequência inevitável de dois fatos associados. Um livre exame desenfreado e sem método em relação a todas as noções fundamentais e o poder legislativo ilimitado, né? Fecha aspas. O Juvenal encerra o capítulo mostrando como nos Estados Unidos e na Inglaterra o judiciário tinha a função histórica de defender o povo dos abusos do poder, né? E é por isso que nesses dois países a liberdade floresceu, pelo menos por um tempo, né? Agora não existe mais esse freio ao poder. Agora, em todos os lugares do mundo ocidental, o judiciário se tornou um instrumento do poder, né? Ou seja, agora o judiciário não nos protege mais contra o poder, o judiciário é o poder, né? É parte do poder, né? Mas nesses países o judiciário até certo tempo, né? Durante um certo tempo, garantia a liberdade, porque existia uma concepção diferente da lei, como um código fixo que deve ser modificado apenas em circunstâncias excepcionais, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se podia declarar a nulidade de uma lei que estava de acordo com a Constituição, por exemplo, né? Aliás, ainda pode, né, fazer isso, né? É daí que surge, digamos assim, o modelo de controle de constitucionalidade que existe atualmente, né? Surgiu nos Estados Unidos como uma forma de limitar o poder, né? Na Inglaterra, também, o parlamento, né, tinha mais, digamos assim, liberdade de ação, o parlamento inglês, do que, né, o Congresso americano, historicamente, né? Mas mesmo assim, o judiciário também, né, serviu como um instrumento durante muito tempo na Inglaterra de limitação ao poder legislativo do parlamento, né? Ao poder do executivo, digamos, mais, né? O poder legislativo do parlamento na Inglaterra ele estava mais limitado, né, por
uma crença comum, né, de que existia na sacralidade das leis ancestrais. Mas, de modo geral, né, o judiciário historicamente teve essa função, principalmente nesses dois países, né? Em outros países ocidentais, em certa medida, mas principalmente nesses dois. Agora, né, não tem mais essa função. Agora o judiciário, né, é parte do poder, né? E isso é realmente, né, um problema, né, um problema que realmente eu não vejo como ter solução, porque, como o Lucas mesmo disse, né, se o poder tenta avançar pelo legislativo não dá, executivo não dá, agora vai pelo judiciário. E não há ninguém, né, não há nenhuma força social, política, né, que faça essa defesa, né, dos interesses diversos da sociedade contra o avanço do poder. A pergunta que eu me coloco primeiro é essa, né? Ou seja, nós temos hoje uma noção de direito que é uma noção de que o direito emana do poder. Né? Inclusive, isso está arraigado na cabeça das pessoas. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho um grupo que sente, né? E aqui independe do estatuto moral dessa reivindicação e desse sentimento. Né? Não vamos entrar aqui nesse debate. Mas quando eu tenho um grupo na sociedade que sente que os seus direitos, né, estão sendo violados por parte do sistema, né, então em vigor, ao que ele recorre? Ele não recorre a um poder paralelo. Ele recorre ao fato de que, seja através da concorrência eleitoral, seja por meios coercitivos, ele quer tomar o poder para que este direito que ele sente que não é reconhecido e que ele é portador, seja, então, executado. Ou seja, os próprios mecanismos de resistência ao poder, né, não são mecanismos de resistência à ampliação do poder, e sim a uma disputa perene no direcionamento do poder para determinados direitos que, na verdade, se tornaram traduções, eufemismos para vontades, temperamentos, enfim. Né? E aí entra essa ideia, né, de que o direito, e essa é a nossa mentalidade hoje, o direito é algo relativo. Tá? Vem do temperamento, do estado atual das coisas, dentro de uma sociedade, etc. Tá? E não de uma fonte, vamos colocar assim, não humana. Ou seja, de uma fonte que está fora, né, dos seres humanos e das suas vontades particulares. Né? É por isso que eu coloco em questão se é possível essa ideia secular, né, de direito, ou seja, o direito é apenas uma convenção, ou digamos assim, algo que vai sendo descoberto, né, como se descobre as leis da natureza através da razão científica. Tá? Se essa concepção é uma concepção que vai ensejar um processo dentro da sociedade de limitação efetiva do poder, né? E não na sua ampliação, na medida em que há, no fundo, a alternância, né, de um projeto ou outro, né, de interesses que vão, né, agregando cada vez mais a expansão do poder, porque vai incorporando. Né? Uhum. Ou seja, vou simplificar aqui para o nosso ouvinte. Né? Vamos supor que o poder, nesse momento, o poder do Estado, ele abrange A, B e C. E aí eu tenho um grupo que entende que, na verdade, deveria haver o direito D, né? Direito D. Então ele vai lá, disputa o poder com aqueles que estão lá mantendo A, B, C, e ele é bem sucedido, ele entra no poder. Não é que ele vai suspender os poderes e, portanto, os direitos A, B, C e D. Ele vai agregar na máquina do poder o poder D. Né? Ele vai colocar mais um elemento, tá? E, portanto, expandir o poder. Né? E vai reforçar a ideia, tá, que é comum a todos esses que disputam o poder, de que o direito só emana do poder e nunca fora, né, do Estado, fora do poder. Então a gente tem uma situação difícil, porque quando eu perco essa ideia de que, né, o direito é algo produzido, né, o simples confronto, né,
dos interesses dentro da sociedade, que nunca são muito permanentes e que eles podem a todo tempo estar inovando, né? Segundo a agenda do dia, a percepção, né, de que se descobriu algo que ninguém mais havia percebido antes dentro da sociedade, nos coloca nesse eterno relativismo, porque é isso que também as pessoas não entendem, né? A ciência, ela é em si uma, né? Então, quando a gente diz assim, não, mas daí nós temos a ciência para descobrir, né, qual é, digamos assim, as regras de direito que devam subsistir universalmente na realidade, né? O grande problema desse raciocínio é que o conhecimento científico, por princípio, ele é um conhecimento provisório, né? Isso é muito fácil de a gente perceber nas ciências sociais, porque as ciências sociais lidam com uma realidade que é essencialmente mutável, né? E é perceptivelmente variável, né? Que é o fenômeno humano, né? Que é essencialmente histórico, cultural. Mas mesmo do ponto de vista do conhecimento, veja o seguinte, não da natureza do objeto, tá? Mas do conhecimento científico, mesmo nas ciências naturais, né? Ou seja, quando a gente olha para a história da ciência, o que nós vemos não é, digamos assim, a permanência de conhecimentos, né? Mas sim, há sempre a expansão e a reformulação ou abandono de teorias e explicações que antes, no passado, eram consideradas verdadeiras. Não há nenhuma ciência, química, física, etc., que não passe por isso. Tá? Nenhuma ciência empírica. Tá? Então, esse projeto secular, né, ou laico, né, de que existe um direito que pode ser formulado por uma laicidade, etc., né, e uma ideia de universalismo dentro de uma diversidade, ele é ilusório. Por quê? Bom, a chave para a gente responder o porquê disso e por que eu sou cético em relação à capacidade de limitar o poder pelo direito, quando o direito é concebido como algo ou a ser descoberto cientificamente, que é um pouco essa tradição positivista e, em certa medida, até um pouco marxista, né? Ou então que ele é relativo, né? Que ele é uma convenção que deve se adaptar aos tempos e às demandas de cada momento da sociedade e das condições que ela vive naquele momento, né? Quando nós concebemos o direito, tá, dessa forma, no fundo a gente perde aquilo que é o requisito para que, de um lado, o direito seja compreendido como algo que efetivamente vai desencadear limites ao poder, e, ao mesmo tempo, reproduza uma ordem dentro da sociedade que limite o poder. Né? O Bertrand de Juvenel vai falar o seguinte, né? Ou seja, o que ancora o poder verdadeiramente? É uma comunhão de crenças dentro da sociedade. Né? Então, eu vou pedir licença aqui para ler aqui uma parte do Bertrand de Juvenel, cuja conclusão é a seguinte: quando não há unidade moral dentro da sociedade, tá, o poder avança, invariavelmente. Se não há unidade moral, o poder avança. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a coesão necessária da sociedade não pode ser promovida apenas pelo poder, ou seja, ela não pode ser promovida pelo Estado, pelas ideologias políticas, pelas vontades políticas, né? Este tem necessidade de que haja uma profunda comunhão de sentimentos enraizados numa fé comum, que se traduz numa moral incontestada, que sustenta um direito inviolável. Tudo isso deve estar fora do alcance do poder. Quando essa comunhão de sentimentos se dissolve, quando o direito é entregue à arbitrariedade legislativa, e aí não confunda a arbitrariedade legislativa com o parlamento, sim, no mundo moderno, naquela época do Bertrand de Juvenel, era o parlamento, né? Mas hoje, como a gente já falou aqui, ela vem também do executivo, vem também do judiciário. Né? E antes, né, no tempo da monarquia absolutista, essa arbitrariedade legislativa podia vir do rei também, né? Vinha do rei, então, que no fundo então, também era o poder executivo, mas vamos lá. Uhum. Quando o direito é entregue à arbitrariedade legislativa, então o poder não apenas pode, mas deve se estender, porque ele precisa restabelecer, por uma intervenção contínua e geral, a coesão comprometida. A coesão que foi comprometida justamente porque ninguém mais tem uma fé comum. Uhum.
E aí ele continua e dá os exemplos históricos que eu acho fantástico aqui. Ele diz assim: é assim que vimos o poder avançar na época em que a fé católica foi abalada. É assim que o vemos novamente avançar em razão do abalo dos princípios individualistas de 1789, muralha menos sólida, mas ainda preciosa. Ou seja, né, eu posso reduzir isso à seguinte conclusão: quando não existe uma moral inquestionável, duradoura, o poder avança. Por quê? Justamente por aquilo que eu falei lá no início do resumo do meu capítulo. Tá? O duplo caráter do poder. Tá? Ou seja, o poder, ele é necessário. Ele é uma necessidade. Porque ele produz uma ordem. Só que ele só pode produzir essa ordem sem representar um perigo de tirania quando essa ordem, de alguma forma, é pré-existente ao poder. E o poder somente assegura essa ordem. E, portanto, está submetida a ela. E essa ordem pré-existente só pode ser uma ordem moral duradoura. Que, historicamente, ela está baseada em uma das duas coisas, ou muitas vezes nas duas coisas. No costume, na ancestralidade, na visão de que nós devemos olhar para o passado e sacralizá-lo para entender como nós vamos nos relacionar politicamente, economicamente no presente e diante dos desafios, né, que vão se apresentando, e ou na ideia de que existe um legislador que é Deus. Esse estabeleceu quais são, né, as regras, os mandamentos, né, para usar a linguagem aqui do Antigo Testamento e depois que é validada no Novo Testamento, né, da tradição judaico-cristã, né, e que o homem deve seguir, né, e a sua experiência deve servir para aprimorar e descobrir essa legislação, e não revelá-la, não reformulá-la, adequá-la aos novos tempos, né, mas sim aprofundá-la, né, considerá-la como absoluto. Esse elemento, portanto, de sacralização, ele inexiste quando você concebe o direito como uma coisa laica ou secular, né? Porque daí sim vira o meu direito. Não, mas é o meu direito. Né? Por que o meu direito, né, não é válido como o seu direito? E aí, quando não há um árbitro acima dos direitos, né, o que vai imperar é o poder. Eu acho, tá? Discordando um pouquinho, mas concordando em certos aspectos, eu acho que é assim possível. Como o próprio Juvenal diz, né? Aquela noção dos direitos naturais individuais era uma muralha preciosa, mas mais fraca. Né? Eu acho assim que se existe, né, um fundo moral comum, uma noção de que a verdade é objetiva, de que os valores são objetivos, né? E de que uma noção, né, de que a lei ela deve estar fundada, né, a lei positiva ela deve estar de alguma forma baseada na lei natural, numa lei eterna, né? Eu acho que é assim, e que essa é uma noção que existiu, inclusive, e de certo modo existiu entre alguns filósofos ali do século XVIII e XIX que não eram, assim, religiosos, assim, né? Muitos eram deístas, outros eram meio agnósticos, outros até eram religiosos, mas, assim, tentavam dissociar de alguma forma essa noção. Eu acho que essa noção, ela até é possível por algum tempo, impedir o avanço do poder. Né? Mas é uma noção, assim, que no longo prazo, eu acho que é uma noção que acaba não se sustentando. Né? Ela, de alguma forma, ela precisa dessa noção mais... já é uma forma, já de certa forma, uma noção transcendente, porque se tu acredita numa verdade, numa ordem moral objetiva, né? Na verdade, de alguma forma, tu tá tendo uma noção transcendente, mas é uma transcendência limitada, né? Porque ainda tu não tá colocando o elemento divino. E no momento em que o elemento divino, né, acaba saindo da questão, né, acaba saindo dessa foto, né, dessa noção, então, inevitavelmente, né, essa crença de que existe sim uma ordem moral duradoura, né, e valores objetivos, ela acaba sendo enfraquecida. Então, acho que por um certo período, essa noção ela consegue se sustentar, mas acaba sendo um muro fraco e acaba, né, como a gente viu historicamente, né, o que aconteceu foi um muro, né, que talvez durou até de forma menos eficiente, conseguiu até certo ponto impedir o avanço do poder, né,
Mas no momento em que a sociedade, no momento em que acaba, né, acabamos chegando na consequência inevitável, né, tendo em vista a filosofia moderna, né, principalmente a rejeição, né, das causas finais da natureza, né, no momento, em momento posterior, né, isso acaba sendo insuficiente e acaba, né, resultando, né, num aumento avassalador do poder. Não, e também tem uma coisa que eu acho que é um problema nessa concepção, como eu disse, mais fraca, né, dos ideais do individualismo. Vamos colocar assim, da tradição liberal, né, liberal clássica, ali de pensadores como John Locke e tudo mais. O grande problema disso é que a verdade ela não possui uma identidade com a perfeição. Tá? Quando você diz que a lei provém de Deus, você está dizendo que essa é uma lei perfeita, porque Deus é perfeito, né? Senão ele não seria Deus. Isso inspira uma disciplina moral, ou seja, inspira aquilo que em sociologia da religião nós chamamos de temor. O que é o temor? O temor não é um pavor, não é um medo, é uma reverência. Ou seja, não é a lei que precisa ser transformada para se adequar à realidade, mas é a realidade que precisa se adequar à noção divina e, portanto, perfeita da lei divina. Deixa eu colocar isso de maneira mais simples, indo para o âmbito individual. Tá? Não é Deus que precisa se adaptar ao que eu sou. Sou eu que preciso me adaptar a que Deus é e quer que eu seja. Ou seja, essa relação de reverência, né, de hierarquia, de que a lei realmente está acima, esse sentimento só existe se ele provém de uma vontade perfeita, inquestionável. Exato. Quando você diz que ela provém dessa noção de indivíduo, você diz que ela provém do desejo humano, de uma certa dignidade de seres imperfeitos. E que, de fato, ao longo da história, eles não são os mesmos. Não, mas essa própria noção dos direitos individuais, né, ela vem, parte da noção da dignidade da pessoa humana, que é um conceito que parte, né, da noção de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, que é, né, parte né, da lei eterna do direito divino. Né? Mas veja que ela só mantém essa concepção se você ainda reconhece que, vamos colocar assim, né, até é meio sacrílego o que eu vou falar, mas que Deus está na jogada. Ou seja, foi criada a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, que o homem foi criado por Deus. Entendeu? Agora, se o homem não foi criado por Deus, acaba de novo, o indivíduo não se torna fonte de reverência, de temor. Né? Porque daí está aberto a qual concepção de indivíduo. Nós tínhamos essa concepção de indivíduo, que abarcava esses e esses direitos. Mas agora, nessa geração que é assim, assado, eles veem o indivíduo como é. Isso, a dignidade humana. E depois, então a gente vai passando, ou seja, não existe um ponto perfeito sobre qual todas as coisas devem convergir. Tá? E essa é uma crise, de fato. Né? Eu tenho, assim, independente da discussão em si, né, da existência de Deus. Aqui eu não estou falando como católico que eu sou, estou falando como sociólogo. Né? Como sociólogo, me distanciando, eu vejo que não há possibilidade quando você retira Deus, como eu disse, da jogada. Tá? Quando você não tem um teocentrismo, vamos colocar assim. Né? Quando a ordem moral não advém, né, de uma fé viva dentro da sociedade. Ok? Bom, você depois pode argumentar, como nós vamos argumentar no próximo episódio, né, que podem existir interesses particulares, chamados contrapoderes, que eu já mencionei aqui, etc., que pela sua constituição eles podem servir de equilíbrio, né, ao poder, mas veja, de novo, né, é facilmente derrotado, como no próximo episódio, analisando o capítulo sobre isso, a gente vai ver. Porque muitas vezes esses grupos eles vão acumulando riqueza, etc., e começam a ser vistos como portadores de um privilégio muito acima, né, das demais pessoas. Então, daí eu posso depois mobilizar o populacho, o povo, né, contra esses poderes particulares, né, para todo mundo ser igual em servidão ao poder central. Então, se não há, né, esse ideal transcendente, perfeito, né, sob o qual
a realidade deve se aproximar dele, e não ele se aproximar da realidade, tá? Nós caímos inevitavelmente no relativismo e inevitavelmente nós caímos nisso que ele chama brilhantemente, o Bertrand Juvenal, né, de absorção do direito pelo Estado, no Estado. Uhum. Né? Ou seja, o direito se torna um arbítrio do poder, ilimitado. Eu acho que a gente pode dizer também assim que não há uma restrição ao avanço do poder se não houver uma ordem moral duradoura. A ordem moral não é duradoura se tirarem Deus da jogada, mais ou menos isso. Isso, exatamente. Assim, ela para, né, ser eficaz ao longo do tempo, né, ao longo da passagem das décadas e dos séculos, né, ela precisa ter esse elemento divino, né? Porque dos fundamentos da fé cristã é essa, de que a Deus não passa, né? O mundo passa. Exato. O mundo passa, nós passamos, mas Deus não passa, Cristo não passa. Então, se você não tem mais esse conceito, né, de eternidade, né, as coisas se perdem. Eu acho que é um bom momento para iniciar a reflexão que eu gostaria de fazer, que é a seguinte, né? E que, na verdade, é uma reflexão que tangencia muitos pontos que a gente já falou, né? Só talvez abordando por uma ótica diferente. A gente ouve falar muito, né, em direitos humanos, né, principalmente desde aí o final da Segunda Guerra Mundial, né? A noção dos direitos humanos ganhou bastante força. Mas qual é o problema dessa noção? O problema é que ela não faz o menor sentido fora da noção clássica de direitos naturais, né? Que estão, né, a noção clássica que eu digo, ela está ancorada também, né, na noção da lei eterna, né, na noção da lei divina. Né? Tô falando da noção clássica de direitos naturais, não da noção moderna, tá? A noção moderna de direitos naturais também não faz muito sentido, pelo mesmo motivo que eu vou dizer aqui, né? A moderna noção, né, de direitos humanos, ela decorre, né, de um vácuo axiológico, vamos chamar assim, um vácuo axiológico, não sei se vai ser uma expressão melhor, que foi resultado da rejeição da metafísica aristotélico-tomista pela filosofia moderna. E aí, é por isso que a própria noção de direitos naturais da filosofia moderna não faz muito sentido. Né? Por quê? Porque, enfim, essa rejeição, né, da metafísica aristotélico-tomista foi iniciada pelo Francis Bacon, né, e depois ela foi, digamos assim, sacramentada com Kant, né, Immanuel Kant. E privada de uma metafísica, essa antiga concepção, né, de direito natural acabou caindo, né, em descrédito por causa, né, das críticas do David Hume, né, que realmente, assim, se tu olhar as críticas do David Hume pelo prisma da filosofia moderna, tá? Pelo prisma da filosofia moderna, pelos pressupostos da filosofia moderna, elas são devastadoras. Né? A filosofia moderna, ela leva o ceticismo radical do David Hume, inevitavelmente. Né? Por isso que eu acho que o David Hume é o melhor filósofo moderno, porque foi ele que levou a filosofia moderna às suas consequências né, naturais. E ele dissocia a ética da ontologia. Ou seja, ele erege uma barreira, ele ergue uma barreira intransponível entre juízos de fato e juízos de valor. Né? Ou seja, alguém cometeu um homicídio. Isso é um juízo de fato. Da onde tu tá tirando que isso aí é algo imoral, é algo errado? Né? Por que isso é algo errado? Né? Se não há, digamos assim, causas finais na natureza. Né? Por que isso é algo errado? Isso é um fato, né? Um homicídio. Por que um homicídio é algo errado? A filosofia moderna não consegue responder a isso. Né? Ou pior ainda, né? Não só a ciência moderna nos conduz a um outro problema, né? Que é o seguinte, algumas supostas verdades científicas. O universo vai acabar e tudo deixará de existir, né? A matéria, lá, o espaço entre os átomos vai se tornar, sei lá, posso estar falando uma besteira, mas foi por aí que eu entendi assistindo Discovery Channel. Né? Mas a matéria lá vai, né, os átomos vão se espalhar, etc., vai esfriar e o que vai existir é espaço vazio, né, e nenhuma vida, né, nem nada vai existir. Bom, então, se tudo está se encaminhando para o não ser, então, né, ou seja, qual é o sentido? Exato. Né? Ou seja, se tudo está se encaminhando para o não ser, não existe uma ordem intrínseca, não existe um logos. Exato. Então,
o resultado, né, desse vácuo axiológico, digamos assim, ele foi desastroso, porque aí o direito ele deixou de ser uma expressão da ordem natural, né, da lei eterna, e passou a ser simplesmente a vontade do legislador, né, em lato sensu do legislador, né? O legislador no sentido, pode ser rei, pode ser assembleia, pode ser parlamento, pode ser juiz, né? Então, na modernidade, ela passou, né, a ser relativa. Contudo, né, a gente vê aí, teve as atrocidades cometidas, né, pelos os regimes totalitários no século XX, né, que fizeram com que uma nova concepção ética, né, tentasse preencher ao menos o lado jurídico desse vácuo, né, como podemos ver aí com, né, essas doutrinas dos direitos humanos. Só que, assim, esses direitos humanos são baseados em quê? Qual é a metafísica que sustenta esses direitos? Né? O direito natural clássico ele é sustentado por uma metafísica aristotélico-tomista, para a qual, sim, existe uma ordem natural, existem causas finais na natureza, né? Ou seja, causas finais significa uma teleologia, uma finalidade, né, na natureza. Né? Existe uma finalidade da nossa existência. Né? A natureza, né, ela tá assim, cheio de finalidade. Né? Tu olha, né, para qualquer evento natural, tu vê assim a finalidade de determinado evento, né? E na concepção aristotélico-tomista, o direito natural existe justamente para ajudar os homens no pleno desenvolvimento de suas finalidades, que são, acima de tudo, a contemplação divina, né, a fé, né, o Deus, né, São Tomás de Aquino, e a busca da eudaimonia, para o Aristóteles, que é, digamos assim, a eudaimonia seria o pleno desenvolvimento das tuas capacidades humanas de acordo com a tua finalidade própria, que é o ser humano. Né? Ou seja, para o ser humano, o desenvolvimento, né, a gente tem uma finalidade. Né? Ou seja, na ontologia antiga não há essa distinção moderna entre juízos de fato e juízos de valor, porque tudo tem uma finalidade, tudo tem juízo, né, de valor. O juízo de valor é indissociado da natureza. Né? Só para fazer uma coisa didática aqui para os nossos ouvintes, né? Na filosofia antiga existe essa identidade porque é o seguinte, algo ruim é aquilo que não atende à sua finalidade. Exato. Aquilo que não cumpre a sua finalidade. Né? Então, ou você admite que tudo tem uma finalidade, e, portanto, daí juízo de fato e juízo de valor possuem se não uma identidade, uma continuidade, né? Ou se as coisas não têm finalidade, aí sim. Então, Exato. Né, você não tem você não tem um critério fixo para determinar um juízo de valor. Para dar um exemplo pueril, assim, um exemplo só, por exemplo, para mostrar como de alguma forma na nossa linguagem, né, essa concepção clássica da finalidade indissociada, né, de algo que está direcionado ao fim, de alguma forma está ligado também à moralidade, por exemplo. A gente vai pegar e dizer, essa é uma faca boa. Né? Bom é um juízo de valor. Né? Uma faca boa é uma faca que corta bem, por exemplo. Uma faca que está de acordo, que está funcionando de acordo com a sua finalidade. Por exemplo, só um exemplo, né? meio pueril, né? mas que talvez assim né? Faça com que o ouvinte entenda. O que é um homem bom? Né? Uma pessoa boa no sentido moral, né? Uma pessoa, um ser humano que desenvolveu as suas plenas capacidades de acordo com a sua condição própria, que é animal racional, né? Humano. Né? Mas então, enfim, na Idade Moderna, né, não existem causas finais, não existe o bem, tudo é relativo. Né? Por quê? Porque, assim, existem, né, na concepção antiga existiam as 4 causas aristotélicas, né? Causa formal, causa material, causa eficiente e a causa final, né? A causa formal e final, elas foram varridas para baixo do tapete pela filosofia moderna como irracionais, ou seja, não existem finalidades na natureza, né? Isso é coisa irracional. Então ficou a causa eficiente e a causa material, né? Então, se não há finalidade na natureza, né? Se não há, assim, algo, né? Uma teleologia nos processos da natureza, tudo é relativo, né? Então, se tudo é relativo, né? Baseados nesses pressupostos modernos, por que o ser humano tem uma dignidade, né? Por quê? E as atrocidades, não faz, o ser humano, baseado na filosofia moderna, não faz nenhum sentido, né? Dizer que o ser humano tem uma dignidade própria, né? Então, essas atrocidades aí dos regimes totalitários do século XX, que suscitou, né, o surgimento da doutrina dos direitos humanos, é uma culminação inevitável, né, desse vácuo axiológico deixado pela rejeição moderna da filosofia, né, da metafísica aristotélico-tomista, né, que acabou gerando, né, e aí no século XX acabou gerando apelos aí para um código moral universal,
e capaz de reunir, de contemplar, né, diferentes povos e culturas. Uhum. Né? E assim, ou seja, o que que são os direitos humanos? São uma tentativa de reintroduzir no plano do direito internacional os direitos naturais, né, o direito natural clássico, né? Só Mas que assim, sem essa metafísica. exato, sem essa metafísica, uma tentativa de reintroduzir sem essa metafísica, e os teóricos dos direitos humanos eles tentam se desvincular, né, dessa noção do direito natural, né? Ao O problema ponto... é que esse código de direitos humanos ele acaba sendo totalmente arbitrário. Exato, é isso que eu ia falar. Ao ponto de que entre a primeira declaração dos chamados direitos universais dos homens, né, que a gente pode dizer assim que foi ali na Revolução Francesa, e aqui a gente tem agora, a gente tem modificações. Então, assim, Exato. poxa, se é universal, então lá atrás não era. De novo, a questão é o problema do cientificismo. Né? As verdades científicas, elas sempre são provisórias. Né? As verdades do racionalismo, etc. Então, na verdade, você coloca de novo, né? Você coloca de que a universalidade ela está sempre aberta à reformulação, né? Ao ponto que hoje nós temos, não, na verdade deveria ser declaração universal dos seres vivos, porque só dos homens, Exato. as plantas não têm, os animais não têm direitos universais, né? Sei lá, né? E por que só dos seres vivos também, né? Dos seres vivos, do Porque não das planeta, pedras. Do planeta. não, do planeta, né? Do Hoje planeta. também, né? Tem essa É, coisa. dos direitos. Então, então, assim, a gente acaba de novo entrando no mesmo pântano, né? Qual é esse pântano? É o pântano de que o direito continua sendo formulado pelo poder, continua sendo formulado, ele é absorvido pelo poder. Só que agora, num estágio, e aí vem, né, a atualização que de repente alguém poderia fazer, né? Porque eu não vou fazer, eu não conseguiria fazer, do livro do Bertrand de Venel, que o Bertrand de Venel está analisando esse processo, digamos assim, até, digamos, a configuração limite ali naquele contexto do entre guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, do Estado moderno, da configuração de poderes, então, na esfera nacional, né, de uma centralização, digamos assim, na esfera nacional. Mas hoje nós já estamos num processo, essa é a minha hipótese, né, de configuração de um poder supranacional. Uhum. Né, supranacional. Então, na verdade, quando se diz universal, se diz a definição do direito produzida por esse poder supranacional, né, que pode Exato, exato. ser tomado sob a forma da ONU, do painel dos cientistas não sei das quantas, ou qualquer outro, digamos, qualquer outra vontade política, né, que se atribua o direito de legislar. Né? Que, inclusive, hoje nós temos a ideia de que o poder político, seja ele exercido pelo judiciário, seja ele exercido por assembleias nacionais ou internacionais, teriam, inclusive, a capacidade de determinar o que é verdade e o que não é. Uhum. Né? E, portanto, quem não aceita a verdade, né, que esses poderes instituem, estaria, então, cometendo um crime, uma violação de direitos, né, que é toda essa discussão hoje que a gente vive aí das chamadas fake news, que é um dos termos que trouxe mais problemas, eu acho, nos últimos tempos, né, Uhum. para as nossas relações políticas. Então, eu vejo nesse sentido, né, o que tu está colocando é inferior porque ele não está baseado, de novo, na ideia de que exista uma ordem fixa no universo, Uhum. né, que restabeleça a identidade entre finalidade, né, entre a finalidade de algo e o fato, né, ou seja, entre juízo de fato e juízo de valor. Exato, exatamente. Não, e assim, eu acho assim, eu acho assim, David Hume, né, um filósofo muito interessante, porque assim, realmente, assim, ele realmente está levando a sério a filosofia moderna, né? Ele está levando as suas últimas consequências. E ali o ceticismo radical do David Hume, né, que ele diz que chega a dizer que não dá, que a relação de causa e consequência, né, é algo que não tem como saber se é real ou não, né? Ou seja, esse ceticismo radical, né, que é o ceticismo radical não só com relação à moralidade, né, não só com relação à moral, à religião, mas com relação à ciência empírica mesmo. Né? É um ceticismo total, total. Eu acho, né, que esse ceticismo total, né, explica muito a modernidade, né? Porque assim,
pelo menos assim, né, na parte da moralidade, né? Porque se há um ceticismo com relação à moralidade, o que acaba virando, se não há, digamos assim, uma moralidade objetiva, né, o que acaba virando, né, a moralidade? A moralidade são as agendas do presente, né? A moralidade são os caprichos de quem está no poder, né? O Foucault, né, dizia que a moralidade ela é uma imposição, né, dos poderosos, do poder, né? O Foucault, de certo sentido, tem razão, não no sentido de que a moralidade ela é isso, mas no sentido de que a moralidade, né, no século XXI acaba se manifestando dessa forma, acaba, né, se manifestando, né, como a simples, né, vontade do poder. De Quem tem mais alguém, poder, de Exato. alguém, exato. Quem tem mais poder, né, tá ditando o que é certo e o que é errado, né? De certo modo, nós voltamos, e eu recomendo aqui para o nosso ouvinte, né, se não ouviu, ouvir o episódio onde a gente discute o ensaio de C.S. Lewis, Abolição do Homem. É. Né? O que há é abolição no sentido negativo da palavra. Né? O homem é abolido. Né? Na medida em que tudo pode ser moldado segundo alguma vontade de um agente poderoso. Né? Não existe mais uma natureza fixa, objetiva, né? Se trabalha, não é que não exista, né, em si, mas se trabalha com essa concepção e que, portanto, basicamente vira uma questão de poder, ou seja, quem é que define a realidade, quem é que define os direitos, quem é que define o que você é o poder. Mas também tem uma outra coisa, né? Porque o que hoje é visto como um absoluto, né? E aí sim, isso leva a uma deformação, porque ele não é absoluto, né? Mas é visto como o prazer, né? É o que começa lá com a concepção utilitária, né? Ou seja, é a felicidade. Qual é a finalidade da legislação? Garantir a felicidade, né? E Garantir decorre também dessa o bem-estar. dissociação da filosofia moderna, né? Não Então, existe valores objetivos, o único valor objetivo que é foi o a prazer, felicidade, é é a a sensação. sensação, exatamente, a sensação. Então, ou seja, a todo tempo os direitos, a moralidade, ela é redefinida pelas concepções de felicidade, né, de cada geração, de cada momento, né, a cada ordem. E aí vem né, para usar uma expressão da chave da filosofia cristã, né, o que nós entramos é num ciclo de soberba. Né? O que é soberba? De que não sou, de que eu deixo de ser criado à imagem e semelhança de Deus e passo a ser Deus. Eu crio, né, a realidade. Eu crio a minha vontade soberana. Né? Então não é mais eu que tenho que me adaptar à realidade, né? que tenho que me esforçar, me sacrificar para se configurar, né? Em relação a Deus, mas né, é a realidade que precisa ser transformada para se adequar à minha, entre aspas, perfeição, né? A minha felicidade, que por ser felicidade, por me trazer prazer, é perfeita. Essa é a mentalidade que nós homens temos, que essencialmente é uma mentalidade da soberba. Né? As pessoas hoje abrem mão de tudo, menos, né, do prazer. Né? Elas se sacrificam pelo prazer, né, sem se questionar sobre a validade desse prazer. Sobre o valor. Por quê? Porque, de novo, não existe a ideia de que existe finalidade nas coisas. Não existe, não existe a possibilidade de que aquilo que você sente como prazer, na verdade, é um vício. É algo que, inclusive, num certo sentido, lhe faz mal. Né? Então, eu também acho assim que a finalidade do ser humano é a felicidade. Mas eu entendo a felicidade, né, em conceito na forma clássica. A felicidade, o que é? É o ser humano preencher todas as suas finalidades típicas de ser humano. Ou seja, finalidades morais, intelectuais, religiosas, né? É os poudaios, né, aristotélico, digamos assim, que consegue atingir a excelência em vários campos. Campo moral, intelectual, religioso. Isso é felicidade, né? Isso é verdadeira felicidade, digamos assim. Né? É um desequilíbrio, né? Nós estamos colocando na modernidade o nosso norte nos desejos, no Exato. patos, né? Nas entranhas, né? E as paixões, o patos, ele muda, ele é instável.
Né? E por Exato, isso que a exatamente. gente hoje não tem uma ordem duradoura. Né? E sem uma ordem duradoura, não há estabilidade. Sem estabilidade, não há a formação de um caráter, de um senso moral dentro da sociedade. E aí vira, né, a sociedade vira essa arena que hoje nós vivemos. Né? E felicidade também como prazer e sensações subjetivas, sensações até psicológicas É, subjetivas, né? É, ou seja, a felicidade é o problema do relativismo também, a né? gente veja que se a gente apelasse para o próprio senso comum, né, no sentido de bom senso, a gente perceberia como isso é frágil. Uhum, Né? É só você fazer um exame de consciência sério. Quantas coisas que você achava que era, digamos assim, o suprassumo da sua vida, né? E que ao longo do tempo se mostraram, à medida que você progride, assim se espera, né? Que ao longo da vida você progrida, né? Se mostraram como desejos infantis, como, né, coisas assim que num determinado momento, meu Deus, isso aqui, né, é, é a coisa mais importante da minha vida, e depois, seja porque você chegou lá e viu que não era bem isso, seja porque uhum, você adquiriu mais conhecimento, mais experiência, mais conteúdo, você percebeu, né? Então, assim, vincular o direito ao prazer, à felicidade, a todas essas concepções, né, é relativista em si mesmo. uhum, É relativista. E aí você está toda hora querendo, que essa é a essência do poder, né? Impor a sua vontade sobre os demais, né? Sem uhum, nunca se questionar sobre a validade da sua vontade. uhum, Né? Como se qualquer vontade fosse válida, uhum, né? E aí se perde, né? A ideia de virtude, a ideia de aprimoramento, a ideia de sacrifício, a ideia de humildade, de caridade, né? Tudo aquilo que levava a uma ordem moral dentro da sociedade. E veja, eu não uhum, estou dizendo que isso é perfeito, não é, quer dizer, isso é perfeito, né? É a nossa prática que é imperfeita porque nós uhum. somos seres imperfeitos, né? Exato. Assim, então, quando a gente abre mão, né, de que existe algo que é perfeito e, portanto, universal e permanente, né, o que nós temos é a arbitrariedade, que essa sim é a essência do poder. Né? E a gente vai evoluindo de arbitrariedade em arbitrariedade. Isso que é o grave, porque a Uhum, incorporação de uma arbitrariedade não suspende a outra. Como eu disse naquele uhum, meu exemplo, né? Eu tenho A, B e C, agora eu tenho A, B, C e D. Depois eu tenho A, B, C, D e F, e assim por diante. uhum. O poder só se estende ao longo do tempo, que é o que o Bertrand Juvenal está notando ao longo do processo histórico. Então, eu acho que essas são duas reflexões, assim, né, como dois capítulos relativamente curtos, né, conseguem produzir e esse é um dos méritos desse livro, né, ou seja, é um livro que foi escrito sob circunstâncias, como a gente falou no primeiro episódio, extremamente difíceis para o autor, né, o autor estava literalmente fugindo das perseguições da Segunda Guerra Com o Mundial, manuscrito no bolso, né? com Cruzando a manuscrito no fronteira com o bolso, se manuscrito no bolso. perdendo, né? Então, assim, mas isso se reflete, né? Que a gente vê que em algumas partes a gente sente que ele não teve acesso, sei lá, à sua biblioteca, etc. Ele deixa, né, em aberto algumas análises, né? Mas é um livro que abre, né, um escopo de reflexão É. muito importante E o sobre. próximo episódio que a gente vai fazer, eu acho que é um dos maiores red pills aí, né? Exato. Do livro. Não vamos dar spoiler, não vamos deixar em suspenso Eu aí. acho que é o melhor capítulo, tanto que a gente vai fazer um episódio para um capítulo, esse é o nosso plano, E né? talvez seja uma red pill tão red assim, né, que poucas pessoas vão se agradá-las, né? Vão se É, agradar, mas não nos culpem. Culpem ao Betânia Juvenel, que é, já está morto, é. etc. A gente já está retransmitindo aqui, mas é realmente muito interessante esse capítulo, e por isso que a gente decidiu tratar só desse capítulo em um episódio e depois terminar a série ali com os dois últimos capítulos do livro. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Reforçando, né, não se esqueçam de se inscrever nas nossas plataformas sociais, no Telegram, no nosso canal do Telegram, na nossa página do Facebook, na página do Instagram, na página do Twitter. Tá? Também se inscrever lá no nosso canal no YouTube, no canal do Ramble, no Spotify, no Apple Podcast, no Anchor, enfim, nas plataformas aí que você prefere, curtir o conteúdo, compartilhar para ajudar a gente a crescer e
reforçar aqui o nosso trabalho, né? Afinal, se vocês gostarem, nos ajudem a crescer e transmitir essas reflexões aí para o maior número de pessoas. Obrigado, até a próxima e fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.